Amós, capítulo de número 4, você encontrou, diga amém. Diz o versículo de número 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vou ler mais uma vez. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A Bíblia Sagrada narra em Gálatas que nós somos o Israel de Deus. E o profeta Amós está clamando a um povo, para que esse povo se prepare para encontrar com Deus. Esse é um clamor de alguém, de um profeta de Deus, clamando para uma nação, que a nação se preparasse para se encontrar com Deus. Porque, na verdade, é necessário nós estarmos preparados. Para qualquer viagem que você vai fazer, você tem que estar preparado para você pegar o ônibus. Da mesma forma, nós devemos, irmã Gorete, estar preparados para encontrar com Deus. Pedro vai dizer que nós devemos apressar a vinda de Cristo. E quando ele fala que nós devemos apressar, em outras palavras, ele estava dizendo que quanto logo a igreja estiver preparada, o Senhor virá buscar ela. E nessa terra nós vivemos nessa terra do jeito que a gente pretende viver. Nós vivemos em um mundo de escolha, de oportunidades. E nós escolhemos o que vamos fazer, escolhemos o que deixamos de fazer. E esse profeta, ele clama dizendo: prepara-te, ó Israel, prepara povo para encontrar com Deus. Diante do clamor desse profeta, eu pergunto: como está a sua vida? Como você tem vivido esses últimos dias, a qual Deus está lhe dando oportunidade? Como você está? Eu não costumo fazer isso, mas você pode perguntar a alguém, carinhosamente, olhando no olho dessa pessoa, e pergunte: como você está? Como está a sua vida? Na maioria das vezes que se faz essa pergunta, o homem e a mulher, a humanidade, ela responde facilmente, a maioria das vezes, dizendo: estou bem. Responde com convicção, com clareza: está tudo bem. Mas muitas vezes essa pergunta e esta resposta feita
que está bem, muitas vezes não está. É apenas um jargão, ou é apenas para dizer que está, enquanto não está. Muitas vezes estamos precisando de algo, mas nós falamos, tá tudo bem. Aquela mulher estava com um filho morto, mas disse que estava tudo bem. Porque é isso que muitas vezes acontece. Estamos frios espiritualmente, mas falamos, está tudo bem. Muitas vezes não somos sinceros o bastante para responder a pergunta a qual alguém faz para nós, e muitas vezes não respondemos de acordo com a pergunta. E o profeta nos orienta: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o vosso Deus. Se Ele manda nós se preparar, é porque nós vivemos em um mundo de escolha. Se Ele manda você se preparar, é porque você tem escolha de querer ou não. Se Ele manda a nação se preparar, é porque aquela nação tinha o direito de escolher ou não se preparar para encontrar com Deus. Da mesma forma somos nós. Nós temos a escolha, o livre-arbítrio de escolher se preparar, escolher ficar na presença de Deus ou não. O que você tem escolhido? Nesses últimos dias que vivemos, qual tem sido as suas escolhas? Qual tem sido o seu comportamento? Como você anda diante desses dias a qual vivemos na terra? Qual tem sido as suas decisões? Você vive no mundo de escolhas. Você escolheu vir hoje para o culto. Você até pegou uma roupa e olhou e disse: hoje eu não vou com essa, mas eu vou com esta outra roupa. Talvez você até trocou uma ou duas vezes. Isso é escolha. Talvez você se olhou no espelho e disse: essa não cabe bem hoje. Você escolheu trocar de roupa, escolheu a roupa para vir hoje para o culto. Isto é escolha. Isto é escolha que nós todos os dias tomamos. Mas qual tem sido as suas escolhas diante de Deus? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o vosso Deus. Apocalipse capítulo de número 22. No versículo de número 11, a palavra do Senhor diz: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Qual é o grupo que você está? É o grupo que cada vez se santifica mais? Ou é o grupo que cada vez se suja mais? Você está cada dia mais se santificando, esperando Deus, ou cada dia se afastando mais de Deus? Aí existe esses dois grupos a qual a Bíblia está dizendo:
O justo, o injusto, continue na prática da injustiça. Mas ele diz, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar cada vez mais. Só há dois caminhos. O largo e o estreito. Só existe céu e inferno. Só existe, querido igreja, o mundo. Só existe servir a Deus ou a Satanás. Não existe meio termo. Qual desses dois grupos você está? Para dar glória a Deus é difícil, mas é necessário a gente ouvir palavras como esta, para a gente cair em si, como aquele filho pródigo caiu em si. Como está a sua vida? Como você tem vivido? Qual é o grupo que você está pertencendo? Apocalipse, capítulo de número 3. No versículo de número 15. O Senhor diz para aquela igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus te conhece. Deus conhece a tua obra. Deus conhece o que tu faz. Deus conhece o que tu está fazendo. Ele nos conhece. Ele conhece por dentro e por fora. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso viver. Ele conhece o nosso dia a dia. É isso que a palavra está dizendo. Conheço as tuas obras. Conheço o que tu faz. É isto que João, enviando esta carta para a igreja de Laodiceia, o Senhor repreendendo aquela igreja, dizendo: eu conheço, tu não é frio, tu não é quente, tu é morno, e eu vou vomitar-me da minha boca. Devemos tomar uma posição de qual grupo nós queremos estar. Devemos tomar uma posição no meio dessa situação a qual nós estamos vivendo. Porque meio termo não dá. Frio não dá. Morno não dá. Porque é perigoso o Senhor vomitar da boca. E é necessário nós tomarmos uma posição. Como tem vivido, como você tem vivido esses últimos dias. No versículo de número 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós temos que tomar, irmã Vera,
uma decisão. Se abrimos ou não abrimos a porta para o Senhor. Muitas vezes abrimos em alguma circunstância, mas fechamos em outra. Abrimos para uma coisa e fechamos para outra. E nós precisamos tomar uma decisão, uma escolha, se nós queremos realmente servir a Deus ou não. Meio termo não dá. Qual tem sido as suas escolhas? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o vosso Deus. Em Mateus capítulo de número 6, no versículo 24, o próprio Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir o mundo e nem a Deus. Ou nós servimos a Deus ou o mundo. Nós não podemos ser crentes com dupla personalidade. Na igreja, santo. Na igreja, puro. Mas quando sai para fora, vive as práticas do inimigo. Ou nós servimos a Deus ou não. Ou nós queremos Deus ou não. Nós não podemos ser crente com dupla personalidade. Você deve ser crente aqui dentro e crente lá fora. Você deve servir a Deus aqui dentro e deve servir a Deus lá fora. Você deve glorificar aqui dentro, glorificar lá fora. Servir aqui dentro, servir no colégio, servir aqui dentro, servir no trabalho. Aonde você estiver, você tem que servir a Deus. Não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. Venha para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo de número 6. Quem pode ler o versículo 14 ao 18? Segunda Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 e 18 diz o quê? Como você tem se comportado? Com quem você tem se relacionado? Como está o seu comportamento? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo?
incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente com Ele. Como tem sido os nossos relacionamentos? A palavra do Senhor diz no livro dos Salmos, no capítulo 1, Salmos, capítulo 1, olha o que a palavra do Senhor diz. Quem pode ler o versículo 1 e até o 3? Aleluia. Isso é a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei dele medita de dia e de noite. É como uma planta, uma árvore plantada num pé de um rio, cujas as suas folhas nunca murcham. É por isso que a Bíblia diz: afaste-se de toda aparência do mal. Nós temos um padrão. O nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Esse é o nosso padrão de viver. 1 Pedro, capítulo 1, quem pode ler? O versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. E o versículo 16. Olha o nosso padrão, a qual a Bíblia nos orienta que vivamos. Esse é o nosso viver, o nosso procedimento. Seja santo em todo o vosso procedimento. Nós devemos ser santos. É por isso que a palavra do Senhor diz: seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Esse é um convite de Cristo para nós, que possamos viver como Ele viveu na terra. Que possamos andar como Ele andou. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou. Como foi que Cristo andou? Mentindo? Será que Ele saiu mentira da boca dele? Será que Ele saiu falando mal do próximo? Será que Ele saiu falando do outro, do próximo, mentindo? Não. E se Ele é o nosso exemplo, devemos viver como Ele andou. Como está a sua vida? Ele vai voltar, Cristo vai voltar, e Ele nos ensina o padrão a qual devemos viver. Curve a sua cabeça aí um pouquinho. Reflita como está a sua vida.
Como está a sua vida? Cristo vai voltar. Ninguém sabe, ninguém vê. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o vosso Deus. A trombeta vai tocar. Como está a sua vida? Não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante deles. Ele revela o profundo e o escondido. Porque com ele mora a luz. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E oculto que não venha a ser conhecido. A trombeta vai tocar. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, ninguém sabe a hora. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode tocar agora, nesse momento. Antes desse culto se acabar, a trombeta pode tocar. Mateus capítulo 25 narra a parábola das 10 virgens, que muitas dormiram, não tinha azeite de reserva. Pai, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você tem uma oportunidade de orar. Você tem a oportunidade de clamar a Deus que lhe ajude a ser melhor. Você tem a oportunidade de clamar ao Pai para que Ele mude a sua vida, a sua história. Você tem a oportunidade de analisar como